Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui para mais um bate-papo sistêmico. E hoje, como tem uns barulhos extras aí, né? É o que tem para hoje. Então a gente também tem que trabalhar com essas questões. Trabalhamos com o que temos, né? E existe trabalho aqui o tempo todo. Tem que roçar, tem que cortar grama, deixar tudo bonitinho, arrumadinho. A gente reside afastado, a gente reside em área rural, né? No meio do mato, graças a Deus. Bom, mas a questão de hoje que eu trago é uma questão que eu abordei há uns dias atrás sobre o olhar sistêmico em relação às tatuagens. E isso deu pano para manga, né? Muitas pessoas me escreveram e disseram, mas que negócio é esse, Liana? Quer dizer que as tatuagens, quem faz tatuagem foi excluído, quem, quem fez alguma ou seu filho fez, foi excluído, né? Bom, primeiro de tudo, nós deixamos bem claro sempre o seguinte, né? A abordagem que se faz dentro do olhar sistêmico, ela, no meu ponto de vista e de muitos outros colegas e do próprio Bert Hellinger, não se pode engessar nada, pessoal. Não se pode colocar numa bolha, né, ou numa prateleira e dizer isso é assim, isso é assado, e essa pessoa manifesta isso porque foi excluída ou porque teve alguém que foi excluído. Essa é outra questão. As pessoas interpretaram um pouco essa questão do excluído, do rejeitado dentro de um sistema, como algo também em relação a si mesmos, aos seus filhos, né? E aí eu resolvi vir aqui para dar alguns olhares diferentes, algumas abordagens aí que eu acredito que são bem importantes. Primeiro de tudo, né, eu não vou entrar aqui em pessoalizações, porque não é para isso. Não é um julgamento, não é uma sentença, é uma abordagem terapêutica dentro de um olhar sistêmico da vida. Então, são memórias transgeracionais que entram aí, são questões da epigenética, da ciência que estuda o genoma humano e que dentro de toda essa leitura nós temos sempre que considerar que somos sistemas e subsistemas dentro de um metasistema, né? E que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, aí nesse desdobramento todo ancestral, existe muita coisa que a gente não sabe, né? E que muitas vezes a gente manifesta algo nesse sentido sem nem saber o que a alma coletiva, o que a alma, que é algo para abordar o olhar do campo sistêmico, nós usamos também, e não só nós usamos, isso vem de todo um antes, né? Esse olhar em relação à biologia do ser, à natureza do ser, né? Então, nós não sabemos se lá atrás, né, há 7 gerações para trás, ou menos, ou mais ainda, se houve no nosso sistema algum processo que tenha ficado oculto, né, em relação a alguém dentro desse sistema, alguém que não nasceu, alguém que teve que manifestou ao longo da vida alguma patologia grave, né? Então, dentro desse olhar, dentro dessa abordagem, é que nasce
essa leitura que eu coloquei para vocês, que é a leitura em relação às tatuagens. E eu achei até muito bonito, porque como eu também, né, vou mostrar para vocês aí, tá? Vou tirar aqui e vou mostrar para vocês, né? Eu tenho mais de uma tatuagem e eu tatuei, né? Tenho também no outro braço e tenho nas costas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Aí é claro que muitas pessoas vão dizer, eu já me deparei com isso, né? Algumas pessoas me dizendo assim, ai que horror, cobra, ai eu tenho horror de cobra, ai cobra é traiçoeira, né? Cobra é peçonhenta. Então a gente tem que começar a olhar assim para a questão do que acontece através destas tantas crenças que nós carregamos e que muitas vezes se tornam dogmas nas nossas vidas, verdades, muros, muralhas, né? Aonde nós não podemos nem olhar para um outro lugar que não seja aquele ali, né? Aquela linha de raciocínio, aquela verdade, aquela religião, aquela filosofia de vida, aquele modo de ver, de ser e de estar. Todos têm o direito. Eu não estou dizendo aqui, eu já disse e vou repetir. Não se trata, a leitura sistêmica não é um julgamento, não é uma sentença engessada para ninguém. É uma abordagem. Sabe o que é uma abordagem? Abordar, sobrevoar, né? Olhar sobre diferentes ângulos e, sobretudo, dentro de uma visão do todo, né? Não só de uma face da moeda, de uma face da montanha, certo? Então, eu fiz uma autoavaliação de todas os meus movimentos em relação às tatuagens. Houve também alguns comentários, né, que até me deixaram um pouco, não digo preocupada, mas impactada com a maneira como nós muitas vezes julgamos sem buscar conhecer sobre, né? E isso é um processo que se aplica nas nossas vidas a todas as nossas relações, a todos os nossos sistemas e subsistemas, né? Família, relações profissionais, relações sociais, políticas e por aí afora. Então, nós carregamos um hábito muito delicado. Estou usando com muito cuidado as palavras para que também não venham a ser mal interpretadas, mas também nós todos carregamos dentro de nós o olhar de mundo que a gente quer aplicar. Então, nós vamos ler o mundo de acordo como este mundo também foi colocado para nós. E aí entram essas questões das crenças que podem, entre aspas, ser limitantes. Eu não estou indo contra a crença de ninguém, certo? Mas podem ser limitantes. Aquela história, por exemplo, aquelas frases do tipo só entra no reino dos céus quem é pobre, quer dizer, os ricos não entram no reino dos céus, e quem é o rico e quem é o pobre nesse contexto todo, né? De repente a gente para e é sacudido a pensar, a raciocinar, né? Eu estou conversando com vocês aqui e tem um inseto, tem uma criaturinha que está aqui caminhando na tela,
que é a coisinha mais querida, bem minúsculo, parece. Sabe o que parece? Parece um filhote de escorpião, mas não é. Mas tem um desenho parecido com o do escorpião. E tá me olhando, né? E deve estar lá dentro da sua natureza de ser, deve estar pensando que coisa séria, séria essa mulher, não para de falar, né? Não para de falar. E assim nós somos seres também interativos, falantes, temos essa necessidade de nos expressar, de interagir, de aprender, de olhar sobre diferentes ângulos uma mesma situação, né? Mas vai depender daquilo que a gente carrega, principalmente de leitura de vida. Se a gente carrega essa crença de que, né, cobra é peçonhenta, aí cobra vai lá, a serpente que foi lá quem fez com que Adão e Eva, né, se desvirtuassem do caminho. E meu Deus do céu, né, a serpente, os lobos, os cachorros, os gatos, os felinos, os papagaios, os periquitos, os mosquitos, as formigas, tudo na natureza tem a sua função. E dentro dessa natureza, nós estamos inseridos, nós somos pertencentes a essa natureza. Então, por que cargas d'água, que tatuagem deve ser algo mal visto? Como, por exemplo, tem outras tantas questões aí que as pessoas colocam sobre tatuagem. Que tatuar significa não ter coragem de. Da onde que surgiu isso? De que olhar? E o que é ter coragem? E o que é não ter coragem? E quantos de nós ao longo da vida não experienciamos circunstâncias de vidas onde nós não temos força, coragem para nada? Então nós temos, na verdade, que refletir muito sobre esses conceitos, sobre os preconceitos, sobre os julgamentos que muitos de nós fazemos assim de forma tão impulsiva e também ao mesmo tempo tão prepotente. Veja bem, vamos raciocinar juntos, tá? Vamos raciocinar juntos. Tem certas coisas que estão além de nós, não tem? Ó, agora veio uma gatinha aqui, ó. Uma gatinha que tá prenha. Eu vi ela se mexendo e automaticamente me virei porque eu pensei, quem está vindo? Como aqui nós temos também cobras, né? Às vezes um movimento entre as folhas, né? Quando tem muita folha seca, a gente sempre abre o olho porque as cobras elas se embrenham por aí também, assim como outras criaturas que estão na sua natureza, no seu direito de estar e de fazer aquilo que está no seu instinto primeiro, né? Então essa coisa que a gente tem, muitas vezes, eu não digo que sempre, mas é um hábito de sair catalogando, botando como se fosse assim numa prateleirinha, o fulaninho, o beltraninho, a ciclaninha, né? Que é tatuado, então não tem coragem. Não tem coragem. E quem somos nós para dizer ou para apontar esse dedo, né? Na direção de alguém e dizer que este alguém não é uma pessoa corajosa. Nós sabemos o que verdadeiramente essa pessoa passou e passa para nós atribuirmos uma placa, uma etiqueta. E quantas etiquetas na nossa infância a gente também não recebeu? Porque eu posso relatar da minha infância muitas coisas para vocês.
Assim como tu aí do outro lado vai te lembrar daquele amiguinho ou amiguinha, colega de escola, aonde tinham aqueles grupinhos, né? O clube da Luluzinha, o clube do Bolinha, o clube das que eram as primeiras de turma, o clube das rebeldes, né? Então, nós sofremos esse tipo de rótulo a vida toda, vários e vários rótulos, até que a gente para e reflete e reconhece muitas coisas. A gente reconhece que, por exemplo, eu reconheço que eu não tenho a verdade sobre nada e nem quero. Reconheço que sim, mereço ser feliz. Reconheço que todos somos iguais, que todos nós podemos ter fortalezas e fragilidades, que não existe o fraco e o forte. Tu ainda acredita que existam os fracos e os fortes? Ou tu acreditas que todos nós carregamos, até me atrapalhei aqui, carregamos dentro de nós fortalezas e fragilidades? Aonde que nós somos frágeis? Aonde que nós somos mais fortes? Né? Onde que estamos mais fortalecidos? E se nós formos um pouco mais além, nós vamos adentrar aí nas análises da psique humana, nós vamos adentrar aí na ciência da humanidade, nós vamos adentrar aí na leitura de diferentes terapias somáticas emocionais, de abordagem freudiana, junguiana, reichiana e outras tantas mais. Cada um de nós carrega, no mínimo, 9 perfis de personalidade. Ah, mas que negócio é esse? Que perfil de personalidade? Isso aí não existe. Isso aí não existe. Isso aí é papo de holístico. Tá? E aí nós também esquecemos que holístico significa holos. E que holos significa o todo, uma visão do todo. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a depreciar também determinadas leituras da alma humana. Às vezes nós estamos mais acostumados lá com alguém que vive na aldeia, e eu posso atestar isso porque vivi e vivo entre mundos, tanto de aldeia como de selva de pedra, como a cidade. Então, ao longo da minha trajetória, eu tenho uma leitura de mundos muito diversificada. Amo a diversidade de ser, de estar, de fazer. Aprendo muito com isso. Então, eu gostaria de apenas trazer essa leitura das tatuagens como algo que está muito além de um simples olhar nosso aqui. As tatuagens sempre fizeram parte da nossa ancestralidade. Vamos voltar à questão da aldeia. Em diferentes culturas, abordagens étnicas multiculturais, aí, né, ao nosso dispor, nós vamos ver o quê? Os grafismos, né? Com o genipapo, com o urucum, com outras misturas de tintas da natureza, nós vemos os irmãos indígenas das Américas, como um todo do mundo, né, se pintarem. E nós vemos, se formos olhar, por exemplo, para a cultura hinduísta, nós vamos ver também toda essa pintura que começa também, né, vocês veem que eu gosto de pintar muito os meus olhos. É o que eu mais pinto. Eu gosto muito de pintar porque algo aí me traz, me rememora e eu reconheço essa pintura como uma fortaleza em mim. Então é muito difícil vocês me verem sem pintura nos olhos, né?
Mas todas essas leituras fazem parte da história. Então, como é que a gente pode dizer, por exemplo, que o guerreiro que está lá pintado com seus grafismos, né, o guerreiro ou a guerreira, ou alguém que se tatua lá no Oriente, ou enfim, alguém que se tatua, aonde quer que seja, que essa pessoa se acovardou diante da vida? Não podemos. Isto não é um olhar, não é um olhar de reconhecimento de igual. Todos nós temos o direito à arte-expressão de nós mesmos. E eu vou colocar a vocês, essa questão das tatuagens na minha vida tem muito de um cunho espiritual na minha vida, de toda a bagagem dessa leitura espiritual na minha vida, e tem a ver também com questões muito profundas da minha alma em relação a principalmente a minha natureza de ser. Porque dentro do meu sistema eu fui e eu sou, né, aquela filha diferente, aquela filha que foi buscar um caminho diferente dentro da sua ancestralidade. Então, Bert Hellinger falava muito sobre os ovelhas negras, né? Que são aqueles ou aquelas que vão em busca de algo para trazer a luz para o seu sistema, né? Então, no meu caso, eu também fiz isso. E também dentro do meu sistema houve muita exclusão da nossa própria descendência, natureza, dentro da nossa leitura sistêmica, familiar, ancestral e genética. Então, as minhas tatuagens também têm, sim, uma correlação aí. Mas, principalmente, em face dessa minha leitura espiritual. Por exemplo, serpente, a Omboí, em Guarani, né? Ela significa a terra. E vocês já repararam que a serpente, ela troca de pele, como o lagarto, né? Como os reptilianos em geral, ela troca de pele. Então aí tem aquela questão assim, ó, de morrer e renascer. Então tem muitas leituras nas entrelinhas. E é tão bonito a gente poder trocar essas leituras, né? Assim como a leitura do jaguar dentro das culturas pré-colombianas, andinas, da Amazônia. O jaguar é um grande espírito que carrega essa leitura entre mundos. É um grande protetor de Caipatia, do caminho do meio, que nós estamos aqui na Terra num caminho do meio. Então, puxa vida, quanta coisa boa tem para a gente aprender, né? E não para a gente ficar sempre julgando, afastando e excluindo, porque essa exclusão em alguma porteira ela vai bater. Em algum momento das nossas vidas, alguém ou nós mesmos vamos ter que olhar diferente sobre isso tudo, sobre as nossas origens, sobre a nossa história, sobre a natureza, sobre as multifaces de nós mesmos, não é? Eu não sei se alguém aí do outro lado já fez teatro. Eu já fiz. E o teatro ajuda muito a gente a se deparar com muitas emoções que estão lá no fundo guardadas. Então, por exemplo, trazer à tona, né, botar para fora a raiva, ajuda muito. Saber botar para fora uma raiva, né? E tudo isso não se trata, a gente pode botar uma raiva para fora pintando. Quantos grandes mentes, grandes artistas da humanidade, né? Quantos que nós
aí nem conhecemos a história a fundo, mas sabemos, né? Picasso, Leonardo da Vinci e outros tantos que pintavam e que traduziam nas suas obras de arte os da era renascentista, da era medieval, da Idade do Ouro, da Prata, né, da história. Quantos que se expressaram através da música, através da pintura, porque a arte é uma grande porta. E como é que nós queremos boicotar a arte e a expressão de uma tatuagem no nosso corpo? Para quê? Quer fazer, faz. Quer pagar, paga. Tá? Se te faz bem, faz. Esse é o recado. Se te faz bem, faz. E eu espero também que tenha ficado mais claro essa questão em relação à abordagem sistêmica. Certo?